Estamos começando mais uma reunião. Utilize o chat para registrar sua presença, solicitar o uso da palavra ou fazer informes. Todas as mensagens ficarão registradas. Mantenha a câmera e o microfone desligados e só ative no momento em que a fala for cedida a você. Caso não queira sua imagem gravada, desative a sua câmera. E, para compartilhamento de tela, peça autorização aos moderadores. Agradecemos a colaboração e desejamos a todos uma boa reunião. Bom, agora sim, vamos lá. Bom dia a todos. Espero que vocês não estejam estranhando a minha presença aqui hoje na condução dessa reunião. Aqui os coordenadores da CTMH estão no terceiro Fórum Brasil das Águas, em São Luís do Maranhão. Então, devido a compromissos lá, eles não estarão presentes na reunião e eu que vou estar conduzindo a nossa reunião de hoje. E vamos dar sequência nela, então. Vamos lá para membros da Secretaria Executiva. Por favor, apresentação sobre a capacitação dos membros dos comitês PCJ e os seus critérios. Vamos lá. Um minuto, Felipe. Perfeito. É que hoje não tem ninguém para passar a palavra, né, pessoal? Então ficou diferente. Peguei vocês de calça curta hoje. Bom dia a todos. Bom dia, Luiz. Sou a Tamires, aqui da Secretaria Executiva, e eu vou apresentar para vocês brevemente como funciona a capacitação dos membros dos comitês, trazendo os critérios que utilizamos atualmente e as metas que precisamos atingir. A ideia é mostrar por que a capacitação é importante para o funcionamento do comitê e também qual o papel dos membros das câmaras técnicas, num todo, na verdade, nesse processo. Então, primeiro é importante lembrar o papel dos comitês, né? Os comitês, eles fazem parte de um modelo de gestão descentralizada e participativa dos recursos hídricos, que reúne o poder público, usuários de água e sociedade civil. E é nesse espaço que discutimos prioridades, planos e investimentos para as bacias, além de realizar debates técnicos e tomar decisões de forma colegiada. E justamente por ser um espaço técnico de tomada de decisão, a capacitação dos membros é fundamental. A capacitação, ela ajuda a qualificar a participação dos membros, reduzir as diferenças de conhecimento entre os participantes, fortalecer o embasamento técnico das decisões e melhor gestão dos recursos hídricos nas bacias. Então, no comitê nós temos membros com formações muito diversas, o que é positivo, né? Mas a capacitação, ela ajuda a nivelar informações e fortalecer o debate técnico dentro das câmeras técnicas e também do plenário. Outro ponto importante é que a capacitação não acontece apenas em cursos. Ela é um processo contínuo, que ocorre, por exemplo, nas reuniões das câmeras técnicas, nas plenárias dos comitês, nos grupos de trabalho. Então, ela é um conjunto de pequenas ações que resultam em grandes ações. E aí, vale lembrar que também também, né, nos processos de análise e tomada de decisões que fazemos no dia a dia, assim, na rotina mesmo do comitê. Então, aprender e compartilhar conhecimento faz parte do próprio funcionamento do comitê, que é nivelado no dia a dia. Para organizar esse processo, os comitês possuem o plano de capacitação. Então, esse plano ele funciona como um instrumento orientador das ações de formação dos membros. Ele surgiu a partir de uma iniciativa do programa Procomitês, da Agência Nacional de Águas, e foi estruturado considerando as demandas dos próprios comitês. O plano ele é alinhado
com o plano de bacias do PCJ, que é de 2035, está alinhado à política de educação ambiental e atende os indicadores da deliberação do CRH 248 de 2021 e tem foco no fortalecimento da gestão de recursos hídricos. O plano atualmente foi aprovado, né, pela deliberação 231 de 2025 e terá vigência de 2026 a 2030. Falando de um instrumento importante, que é a deliberação 248, ela define como são distribuídos entre os comitês os recursos do FEIDO provenientes do CEFUR. Essa distribuição depende do desempenho institucional de cada comitê, que é avaliado com base em 4 indicadores, como ele está em tela. Então, 50% vem de utilização de recursos, 25% de capacitação, 12,5% de gestão e 12,5% em transparência. E aí a gente consegue ver que a capacitação sozinha, ela representa 1/4 da pontuação total. A pontuação nesse indicador, falando, né, de capacitação, ela depende do percentual de membros capacitados ao longo do ano. Quanto maior esse percentual, maior a pontuação. A nota máxima é atingida quando se obtém 50% dos membros capacitados. Considerando o tamanho dos comitês do PCJ, isso significa que precisamos ter centenas de membros capacitados todos os anos. Por isso, a participação de todo membro, compartilhamento de qualquer atividade entre workshops, cursos, é sempre importante para a gente estar fazendo o controle e acompanhamento dessa pontuação. E aí, o que conta nessa capacitação? Então, diversas atividades podem ser consideradas entre elas cursos técnicos voltados ao tema, né, de recursos hídricos, meio ambiente e gestão ambiental, especializações, cursos online da ANA, do ENAP e o Capacita Sigre, palestras, eventos, workshops relacionados sempre ao tema. Mesmo cursos mais curtos podem ser contabilizados. Então, se vocês fizeram alguma capacitação, alguma atividade durante o ano e tem dúvida se pontuaria ou não, vocês podem estar fazendo esse envio para a SE, que a gente valida dentro do tema, dentro dos critérios que é pedido pelo Procomitê para fazer essa contabilização. Quando conseguimos ampliar o número de membros capacitados, isso gera impactos diretos, como melhoria no desempenho institucional do comitê, aumentamos nossa pontuação nos indicadores e ampliamos o potencial de acessos a recursos para projetos nas bacias. Só para concluir, então, é importante frisar mais uma vez, né, a participação dessas capacitações, buscar, sim, uma formação contínua e lembrar sempre de enviar os certificados para a SE. Qualquer dúvida, vocês podem mandar um e-mail para a SE que a gente está ali para sanar. Muito obrigada. Perfeito, obrigado, Tamires, pela apresentação. Como sempre, reforçar para os membros que isso é uma coisa muito importante para nós do comitê, que todo curso e todo aprendizado que vocês tenham nos seja informado para que nós podemos melhorar a nossa avaliação, né? Bom, terminando essa questão da apresentação da capacitação, vou estar projetando aqui questão, então, da nossa pauta de hoje, que nós vamos estar seguindo, se vocês puderem parar aqui. Bom, vamos para a parte dos informes, então. Como informes, iniciando os informes da coordenação. Temos aí, então,
a parte de informes, depois, na sequência, a leitura e apreciação da ata da reunião anterior, situação dos mananciais do sistema Cantareira, informação dos usuários, ocorrências registradas no mês de abril de 26, apresentação da sala de situação, as previsões meteorológicas. Hoje, excepcionalmente, eu acho que não vai ser o Jorge Mercante que fará essa apresentação, acho que ficará a cargo do pessoal do CIMEPAR, outros assuntos e encerramento. Então, agora sim, indo para a parte dos informes da coordenação, nosso primeiro informe é que, fechado o mês de abril, a operação do sistema Cantareira segue na faixa de atenção para o mês de maio. Então, estamos com a reservação acima dos 40% e, com isso, fica, então, mantida a faixa de atenção. Como segundo informe da coordenação, saiu o processo do Universaliza São Paulo, com os municípios aqui das bacias, os municípios aqui das bacias PCJ que fizeram a adesão Universaliza, assim como todos os municípios do estado de São Paulo. Então, nós temos uma região onde alguns municípios importantes aderiram, como Piracicaba, Americana, Bom Jesus dos Perdões, Atibaia, são alguns dos municípios aí que nós podemos destacar que fizeram adesão à Universaliza. E as audiências públicas já foram marcadas e podemos destacar aqui que em Americana, no dia 12 de maio, às 10 horas, teremos, então, a audiência pública referente a esse processo, então, de universalização dos municípios integrantes que aderiram ao programa Universaliza. Aí, como um terceiro informe da coordenação, nós destacamos que no dia 29 de abril, uma comitiva aqui das bacias PCJ, através da organização pelo consórcio PCJ, foi feita uma visita aí nas obras da represa de Duas Pontes, em Amparo, onde um dos principais destaques, a obra está bem adiantada e, segundo o informe da SP Águas, ela está com 87% da sua execução das obras físicas. Então, esse é um ponto importante. Eles destacaram que nós devemos estar, que deve estar começando o enchimento, então, conforme previsto, para a barragem em agosto de 26. Eles devem estar concluindo a obra, enquanto a barragem aí de Pedreira, eles falam que foi informado que até o final do ano eles deveriam estar fazendo a entrega daquela obra que está com 67% das suas obras físicas concluídas. Eu não sei se alguém do consórcio gostaria de fazer alguma complementação desse informe. Caso queira, pode ficar à vontade, por favor. Bom dia, Felipe, bom dia a todos. Não, acho que sobre a visita, foi uma visita muito boa, né, com representantes aí, lideranças das bacias PCJ, né, tivemos a presença de 2 prefeitos, né, Fábio Polidório, Rafael Piovesan, tivemos também a presença da agência PCJ, né, na figura do Eduardo Léo, da diretora técnica da agência, Patrícia, e foi muito importante, né, acho que além de você visitar, né, ter uma noção de como é que está o andamento das obras, eu acho que essa integração, né, entre os atores foi muito importante também para discutir pontos-chave, né, sobre perdas, sobre como aumentar a disponibilidade hídrica na bacia. Então, acho que foi uma visita muito proveitosa, né, e eu agradeço aí a participação do Felipe, né, participação sempre importante, representando não só Campinas, Sanasa, né, mas como também aqui a CTMH. Acho que é importante também, acho que o pessoal da área PCJ também esteve presente, Petrobras, dentre outros que tiveram presentes lá na visita. Foi uma visita bastante interessante. As informações passadas pelo Guilherme da SP Águas também foram de grande valia para todos que estavam presentes. Obrigado, Rafael.
Microfone desligado. Desculpa. Aí, como último informe aqui da coordenação, nós recebemos um e-mail da BRK Sumaré no dia 30/4, relatando problemas lá na questão da qualidade da água lá no Rio Atibaia. Eu não sei se tem algum membro da BRK. Eu sei que o Eric está aí. Se eu gostaria de fazer algum complemento, algum esclarecimento, por favor, pode ficar à vontade. Bom dia, Felipe. Bom dia pessoal. Bom dia, Eric. Exatamente, né, esse informe. Isso aí é um evento já recorrente, né, no Atibaia, que está sendo tratado por todos, né? Bom a gente frisar isso. Que teve aí essa ocorrência aí, ela ficou em torno de 3 horas, né, na captação, para voltar a normalizar o parâmetro do nitrogênio amoniacal. Mas é isso, né? Daí ele volta ao normal, né? Nesse momento ficou paralisada a captação e depois voltou a captar normalmente. É isso. Perfeito, Eric. Obrigado. Eu não sei se o Lúcio gostaria de fazer alguma fala complementar, alguma coisa, Lúcio? Sim. Como bem deixou claro aí a gente tem realmente constatado essas alterações e elas estão muito relacionadas a eventos de chuva, né? Com a chuva intensa aqui na região, ocorre essa alteração. A CETES tem feito uma série de ações aí com vistas a melhorar as condições de saneamento, né? Obviamente, no papel dela de acionar os responsáveis, né? Então, a gente tem aí as ações do novo tratamento de esgotos de Campinas, né? O retrofit lá da ETA Inhumas, né? Que está em andamento. Nós temos aí ações aqui em Paulínia, voltadas à melhoria do sistema, principalmente o sistema de transporte, né? de coleta e afastamento de esgotos, que ainda apresenta alguns problemas. Enfim, nós estamos agindo aí, entendendo as informações da BRK e procurando contribuir para que esses episódios deixem de existir. É uma ação que demanda tempo, porque demanda investimentos, né? E demanda obras, né? Então, haverá que haver um tempo aí para que as coisas aconteçam. Não, perfeito, Lúcio. Lúcio e Eric, obrigado pelos esclarecimentos. E aqui só um ponto. Aí, quanto ao Sanasa, as obras do retrofit da ETA em umas estão adiantadas e com previsão de conclusão até o final desse ano. Então, aí devemos entrar em pré-operação. Aí só para aqueles que não têm conhecimento, é um tratamento aí de nível terciário através de membranas de ultrafiltração e o processo Nereida. Eu acho que quanto à parte de informes da coordenação, eles terminam aqui. E aí eu pergunto se tem algum membro que gostaria de fazer algum informe. Caso não tenha, segue para os informes da Secretaria Executiva. Secretaria Executiva, vocês teriam algum informe complementar a fazer? Sim, Felipe, eu vou só projetar. Um minuto. Bom, consegue me ouvir, né? Está me ouvindo? Perfeitamente. Ah, sim. Como informe da EC, hoje eu vou passar somente que é a alteração de representantes dos membros. Então, entre a última reunião da STMH e essa, né, a gente recebeu alguns ofícios e formulários solicitando a alteração da representação de algumas entidades. Então, dessas entidades, a gente recebeu da DAI Jundiaí, solicitando a inclusão da senhora Fernanda Vicentim para representante suplente, e da SP Água, solicitando a inclusão do Carlos Henrique de Souza, o Felipe Aguiar, para representante suplente, e a remoção da Caroline Dantas, que estava ali representando a entidade também. Como
uma alteração de membro que já faz parte aqui da CDMH, a gente passa somente para a ciência, então não é necessária a aprovação dessas entidades. E da minha parte é só isso, só a alteração de representantes mesmo. Agradeço, Felipe, e retorno a palavra. Nós que agradecemos, obrigado. E aí, voltando aqui o compartilhamento, ou se vocês quiserem projetar a ata da reunião anterior para a gente colocar em apreciação. E enquanto coordenação não recebi nenhuma solicitação de alteração na ata, pergunto aos membros e à secretaria executiva se alguém gostaria de fazer algum relato de alteração na ata. É sempre bom frisar que é muito importante vocês verem a questão das presenças, se está tudo correto, se as presenças foram devidamente registradas. Caso não tenha nenhuma solicitação de alteração e nenhuma manifestação, coloco em aprovação, apreciação, a ata da reunião 278. Os favoráveis permaneçam como estão. Caso tenha alguém contrário à ata, se manifeste. Caso não tenha, podemos então dar a ata como aprovada do jeito que está e ela será publicada no site dos comitês PCJ. Obrigado. Maria, pois não? Levanta. Bom dia a todos. Eu não estou conseguindo registrar minha presença, tá com mensagem não entregue. Ah, tá. Pessoal da Secretaria Executiva, se puder verificar, por favor. Sim, Já resolve, Maria. o MIT Obrigada, teve uma viu? atualização recentemente, então algumas pessoas realmente não estão conseguindo registrar, mas a gente contabilizou já a presença já. Tá. Obrigada, viu? Imagina. Nada, que é isso, Maria. Bom. Você quer projetar a sua, Felipe? Já estou projetando. Bom, seguindo então, temos aqui o próximo assunto, que é a situação dos mananciais na data de hoje. Esse é o unifilar das vazões aí das nossas bacias, atualizado hoje às 7h30 da manhã. Então, para dar início, nós temos lá o primeiro ponto no Jaguari, acima do reservatório em Pires, com 11,23, e o ponto acima dele, o F25B, com 11,02. Aí, continuando no Rio Jaguari, lá em Guaripocaba, nós temos 1,35. Em Buenópolis, que é um dos nossos pontos de controle aí da renovação da própria de 2017, que nós teríamos que manter uma vazão de 2 metros cúbicos por segundo, ele está no momento com 6,65 metros cúbicos por segundo. Aí depois, Bernardo Figueiredo Montante com 7,52, Bernardo Figueiredo Jusante com 8,04. E aí depois nós temos lá o Rio Jaguari, Jaguariúna, com 7,07. Eu não sei se o Ricardo está presente ou se tem alguém da SAEG que gostaria de fazer algum relato quanto às vazões carregadas nesse mês aí. Caso tenha, pode ficar à vontade, por favor. Bom, não tendo ninguém, partimos lá então pro Rio Camanducaia, em Amparo, 5,53. Depois, Rio Camanducaia, em Dalbó, 6,99. Eu acho que é interessante também, desculpa, só fazer um parênteses aqui. Na nossa visita lá na barragem de Amparo, também foi comentado a questão das estações de tratamento terciários que estão sendo feitas tanto em Amparo quanto em Monte Alegre do Sul, que estão com as obras bem adiantadas e também devem
está entrando em operação até agosto desse ano. Depois, lá no Rio Jaguari, usina Ester 14,78, e o último ponto lá em Captação Limeira e Guaripocaba, hoje eles estão, nesse momento, estão sem as vazões registradas. Passando para a bacia do Atibaia. Eric, pois não? Ô Felipe, só quanto à vazão na usina Ester, né, captação de Limeira, ok, mas eu não sei se agora na pauta aí de ocorrências, eu queria fazer um relato. Agora ou depois? Pode fazer agora. Pode fazer agora? À vontade. Tá. Então, eu acho que isso, né, na bacia do Jaguari, parte dela como um todo, né? A partir do dia 18 de abril, houve alteração de gosto e odor na água tratada e distribuída aqui em Limeira, a vez de a gente captando o Jaguari. Bom, alguns pontos que a gente sentiu, né, a partir dessa alteração. O tratamento de água ele não foi alterado, quer dizer, não houve alteração nenhuma no tratamento de água. Não houve alteração tanto sensorial como analítica no Rio Jaguari, em nenhum momento. Tá? Então, tanto físico-química, análises imediatas, oxigênio dissolvido, pH, não foi detectado nada, né, para ver essa alteração no gosto e odor na água tratada e distribuída. É lógico, né, esse odor já para a população. Tem gente que sente, tem essa percepção mais aguçada aí, podemos dizer, né, outras pessoas não. Então, a gente não detectou nada no Jaguari. A gente fez a troca para outro manancial, que é o Ribeirão Pinhal, e essas reclamações vieram a cessar. Deixa eu ver mais um outro ponto. Mas é isso. Só colocando, né, assim, a causa, estamos trabalhando na causa para apurar o que ocorreu, né, já que uma vez nós não conseguimos detectar o problema, né, da causa que veio a dar esse gosto e odor na água tratada, né, pós-tratamento, água distribuída. Logicamente, a CETESB também está fazendo um trabalho conjunto, né, acho que está todo mundo, isso está muito bom, né, esse trabalho que a CETESB está fazendo junto com a gente também, para ver a causa dessa alteração aí. Tá? Então, só deixar isso registrado, né, esse relato, na alteração da água tratada e distribuída. Ainda não detectamos a causa, tá? É importante falar que odor, cor, sensorial no Rio Jaguari não foi detectado nada, tá? Não, perfeito, Eric. Bem trazido o assunto aqui para a CPMH. Eu acho que é uma coisa importante que tem que ser realmente registrada na nossa ata aqui e ficar bem definido. Eu não sei se o Lúcio, por favor, pode completar, Lúcio, por favor. Não, é só informando que, de fato, o problema vem sendo observado já há um tempo aqui também na captação de Paulínia, Hortolândia e Montemor, né, no Rio Jaguari. A CETESB está fazendo um trabalho intenso na busca de encontrar as causas no manancial, né? Desde campanhas de amostragem, né? Desde atendimentos às demandas aqui mais locais, usando também a equipe técnica de qualidade da água lá de São Paulo, né, da CETESB, e também até o momento não temos ainda um diagnóstico da causa, né? Não encontramos até agora uma origem desse problema em relação à qualidade da água do Jaguari. Enfim, os trabalhos continuam, a CETESB não vai deixar de participar desse evento no sentido de buscar encontrar a razão, né, associada à qualidade da água do Jaguari. Não, Lúcio, perfeito. A CETESB, como sempre, atuando prontamente quando demandada, né? É bom ficar bem claro para os membros que toda vez que tiver alguma ocorrência, que tiver alguma coisa, acionem a CETESB,
comunique a CTMH, que aí nós podemos, dessa forma, estar trazendo o assunto aqui para discussão e tá podendo compartilhar tudo que está acontecendo com os demais membros da Câmara Técnica, e assim como está fazendo o acompanhamento do assunto para ver os desfechos e aquilo que a gente consegue identificar. Então, desde já agradeço tanto o Eric quanto o Luz pelos esclarecimentos aí. Muito obrigado. Dando sequência aqui, então, vamos voltar lá, então, para a questão da bacia do Atibaia. Então, que o Cachoeira Montante está com 3,95. Depois lá, Piracaia Centro, 5,28. Nós temos depois Atibainha Montante, 2,37. Atibainha em Mascate, 3,59 metros cúbicos por segundo. Depois lá da junção do Atibainha com Cachoeira, nós temos lá Rio Atibaia em Atibaia, 6,69, que também é um ponto que nós temos aí, manter uma vazão mínima pela renovação da autódromo 2017. Depois nós temos lá Rio Atibaia, em bairro da Ponte, 15,34, e Rio Atibaia, captação Valinhos, 16,36. Eu não sei se algum membro do site de Atibaia gostaria de fazer algum relato quanto às vazões carregadas, assim como o pessoal tanto de Valinhos, Rodrigo, não sei se o pessoal de Campinas também gostaria de fazer algum relato. Por favor. Caso queiram, podem ficar à vontade. Bom dia a todos. Estão me ouvindo, Luiz? Perfeitamente, Rodrigo. Pode ficar à vontade. Não, nenhuma ocorrência significativa no período, não, tá? Tá ok, então, Rodrigo, obrigado pelo relato. Eu não sei se teria alguém de Campinas da Sanasa, gostaria de fazer algum relato também. Bom, caso não tenha, vamos dar continuidade então. Lá, então, Rio Atibaia, em desembargador Furtado, 16,59. Aí uma Foz, 1,92. E Rio Atibaia, acima de Paulínia, 18,01. Terminamos, então, a questão aqui do Atibaia. Vamos lá, então, para o Rio Quilombo. Quilombo, em Sumaré, 1,77. Em Americana, 5,95. Não sei se tem alguém de Americana que gostaria, tem algum relato também, gostaria de fazer? Fique à vontade.